América Latina e também México. A gente teve a oportunidade de estar no México e a população idosa é parecida. O que a gente observa? Esses pacientes são desdentados hoje por reflexo de uma ação mutiladora da odontologia no passado. Que se antes você tinha um probleminha, o que se fazia? Extraía os dentes. E hoje a gente sofre uma população idosa desdentada. Mas as ações preventivas, educativas, clínicas estão sendo feitas agora. Tudo indica que a população idosa no futuro, 20 anos, 25 anos, seremos idosos com dentes. E a necessidade de próteses e implantes, ela não vai existir mais. E a gente vai ter que atentar também a população em relação a isso. Os cuidados serão mudados. Quando se fala em pacientes com demência, a gente observa a grande dificuldade de higienização bucal, principalmente o contexto da língua. E ali onde se aloja o resto de bactérias, é ali onde reserva bactérias, principalmente gram-negativas, que o paciente broncoaspira. E essa broncoaspiração vai levar esse paciente para a unidade de terapia intensiva. Internação por infecções, pneumonia. E essa íntima relação está comprovada cientificamente. Essa relação, deficiência de higienização bucal. Como pensar no paciente com demência como um todo, em que o ato de higienizar ou escovar os dentes, o paciente não aceita. Já pararam para pensar que esses dentes, essa região pode estar um processo inflamatório? E quando a gente tem inflamação, e a gente tem dor, calor e sangramento. Então o fato de você escovar a cavidade bucal de um paciente nessa fase, ele vai sentir o quê? Dor. E a gente precisa entender isso. E o sangramento, a gente precisa renovar esse tecido gengival para que a gente possa recuperar essa condição de saúde. Esbarra-se também em implantes e próteses que são feitas, todos os pacientes com demência, essas fotos, em próteses e implantes que são feitas hoje. Só que o dentista que faz o implante e a prótese hoje, não é o dentista que vai cuidar desse paciente quando tiver com demência ou na fase mais avançada. Você pode ter certeza disso. Porque o dentista fez esse implante, essa prótese hoje, ele não sabe nem o que é a demência. Então a gente precisa estar atento em relação a isso. A planejamentos e protocolos odontológicos extensos, de sofrimento, às vezes cirúrgicos, para colocar para esses pacientes idosos com demência. Precisamos rever isso. Ou em casos extremos, pacientes numa análise crítica, pacientes vulneráveis, e que vão estar com processo infeccioso localizado pela cavidade bucal, a porta de entrada de bactérias gram-negativas, associadas à pneumonia nosocomial para a pneumonia adquirida em ambiente hospitalar. Precisamos atentar a isso, não só ao contexto familiar, mas ao contexto também profissional, de técnicos, de enfermeiros que estão lá presentes. Não se esqueçam e gravem isso, é norma, é lei, RD7 da Anvisa. Todo paciente internado em unidade de terapia intensiva tem o direito de ter assistência odontológica e saúde bucal. Artigo 6º, está sendo criada uma lei na Anvisa agora, do contexto da odontologia hospitalar. Se você estiver dentro da unidade de terapia intensiva, o hospital é obrigado a ter uma assistência odontológica, seja do próprio hospital, seja por meio de um profissional que você vai levar para esse atendimento. Isso diminui sim, porque eu vou estar contribuindo para a higienização, a promoção de saúde bucal e, como consequência, a diminuição da possibilidade de infecções hospitalares. A dificuldade que esses pacientes têm associada à demência de apunhalar, de segurar uma escova de dente. Compete a nós aí, porque o dentista não pode trabalhar com fisioterapeuta, com terapeuta ocupacional, com a família, de criar uma estratégia específica para que esse idoso possa realizar seus cuidados bucais. E essa responsabilidade não ser totalmente direcionada aos familiares. Porque a gente também não pode cobrar de um familiar ou de um cuidador em relação à saúde bucal do seu familiar com demência, se esse familiar ou esse cuidador não cuida nem da sua saúde bucal própria. A primeira coisa que eu olho, quando a gente vai atender um paciente com demência, é olhar a cavidade bucal de familiar e cuidador. Porque se o cuidador não cuida da cavidade bucal dele, como é que ele vai cuidar do outro? Esbarra-se sim na necessidade de entendermos que as medicações que esses pacientes idosos tomam interferem diretamente na cavidade bucal. E essa interferência na cavidade bucal vai gerar a boca seca, a diminuição do fluxo salivar, lesões bucais como a quelite angular, a despapelação lingual. Agora imagina você colocar uma prótese no paciente com a boca seca.
Vamos lá, todo mundo agora aqui botando 5 colheres de farinha na boca. Bota, fica com a boquinha seca. E é isso que acontece. Isso gera dor, isso gera desconforto. Ou esbarra-se na dificuldade de realização bucal dessas próteses, pacientes idosos, homem de prótese. Errado. Por quê? Porque a deficiência de higienização, a diminuição desse fluxo salivar, a cavidade bucal aberta, vai contribuir para que eu forme lesões bucais como a candidose. E essas orientações de higienização devem ser passadas aos familiares cuidadores como um todo. E aí, a estratégia que a gente já vem elaborando, principalmente em 2011, a gente teve a possibilidade, junto ao governo do Distrito Federal, fazer um folder de orientações de higienização bucal. E por que essa parte educativa? E é uma grande crítica que eu faço ao sistema, não só da odontologia, mas do sistema público como um todo. Se fazem campanhas preventivas, clínicas educativas para a prevenção de cárie de 0 a 12 anos, mas não se tem nenhum programa específico ao idoso, de prevenção e educação em saúde, que envolve higienizações de prótese, higienização de língua, né? Todas essas estratégias que são importantes a gente poder discutir. Quando se fala em atendimento a pacientes idosos e quando se fala de cuidado, eu acho que a gente precisa ter também um cuidado com o ser humano. Não é cavidade bucal, porque é o ser humano que vai ao seu consultório. Então é de competência do dentista adaptar esse consultório para receber esse paciente, se adaptar ao contexto do indivíduo. Não é pegar esse idoso e colocar na cadeira odontológica. O dentista que se vire, que se adapte a atender esse paciente idoso na cadeira de roda. E aí é que faz a diferença no profissional que vai trabalhar com envelhecimento, com idoso fragilizado, a destacar pacientes idosos com demência. A efetiva participação de cuidadores, família e o dentista nas atividades clínicas, em termos ao cuidado ao ser humano, ao cuidado de inserção a esse paciente ao consultório odontológico. Porque às vezes, momentos assim, são difíceis de ser realizados hoje na odontologia que trabalha muito com quantidade e se esquece um pouco da qualidade do serviço em saúde. Esbarra-se na odontologia em que necessita apoiar esse cuidador, orientar esse cuidador, porque ele vai ser o grande polo das ações que vão ser feitas em consultório e que vão ser mantidas em casa.